Olá, eu sou Valéria Borges e hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito importante que vai ajudá-lo na sua independência emocional. Hoje eu quero falar sobre medo, quero falar sobre os nossos medos, quero falar como você pode trabalhar com os seus medos. Então, olha só, o medo é uma emoção primitiva que nos ajuda a nos alertarmos de um perigo que irá nos acontecer. O nosso cérebro, o tempo todo, ele nos protege de perigo. E o medo é um alerta em que é acionado para que não corramos perigo, para que não façamos certas ações. Desculpem. Eu vou te dar um exemplo. Você conhece a cantora Maria Rita? Aquela cantora maravilhosa, filha da Elis Regina, que faz shows incríveis. No Rock in Rio de 6 anos atrás, ela iria abrir um evento, um show. E ela estava muito nervosa. Por quê? Porque ela nunca cantou para roqueiros. Ela nunca cantou em uma plateia onde as pessoas curtissem, gostassem do rock and roll. Ela estava imensamente nervosa, muito ansiosa. A repórter, quando fez a reportagem com ela, perguntou qual o motivo daquele medo. Porque ela é uma cantora renomada, muito experiente, praticamente nasceu no berço da música. Ela disse assim: geralmente quando eu vou fazer os meus shows eu sinto muito medo, mas hoje é diferente porque eu estou cantando pela primeira vez em uma plateia que não é o meu público, então eu estou com muito medo. O que Maria Rita fez? Ela enfrentou o medo dela e deu um show maravilhoso. E você? Você consegue enfrentar os seus medos? Você potencializa os seus medos? Você faz como Maria Rita, você enfrenta, mesmo sabendo que é uma situação adversa, uma situação que você nunca passou na vida, mas de qualquer forma você vai? Sabe por que às vezes nós não potencializamos o nosso medo? Porque nós não estamos acostumados a falar sobre as nossas emoções. Quando nós potencializamos os nossos medos, quando nós paralisamos as nossas ações, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de cura e nós precisamos tratar os nossos medos. E esse potencial acontece porque nós não falamos dos nossos sentimentos. Nós não falamos das nossas emoções. Nós não fomos educados a ter uma cultura, a ter uma autogestão da nossa vida a respeito dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Muitas vezes nós não falta esse diálogo com a família, com os amigos, em ambiente de trabalho. Nós não fomos acostumados a falar daquilo que nós sentimos. Nós apenas guardamos, interiorizamos e não compartilhamos. Esse é um dos motivos que faz com que o nosso medo se potencialize. Na infância, se você passa por um lar onde não há diálogo, os pais se conflitam, os pais te protegem, não deixam você fazer as suas escolhas, não confiam em você para delegar pequenas funções, com toda certeza você vai crescer um adulto inseguro, cultivando seus medos. Se na sua vida infantil você tem o diálogo com a sua família, você tem o aconchego dos seus pais, eles te ensinam a você ter liberdade, eles te amparam na tomada das suas decisões, você se manterá um adulto mais equilibrado. Você não potencializará tanto o seu medo. E se os seus pais conversam com você a respeito dos seus sentimentos, você sabe lidar com os seus medos. Você sabe lidar com as suas emoções. E as suas atitudes são fortalecidas em torno das suas escolhas, daquilo que você quer fazer para a sua vida. Agora, por que nós agimos assim? Por que nós temos tanto medo? Por que nós potencializamos os nossos medos? Porque nós fomos programados a obedecer regras. Regras na família, regras no convívio social, regras no trabalho, regras no trânsito, regras na rua. Veja, as regras, elas são importantes, mas para manter o equilíbrio e a ordem.
Mas quando nós obedecemos a regras excessivas, quando essas regras extrapolam os limites da rigidez, aonde você não consegue se manifestar, aonde não há um diálogo, é um ambiente complicado. As pessoas que nos impõem regras, como amigos, parentes, familiares, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, superiores em empresas onde eles não nos respeitam, o que é mais fácil para eles? Impor a sua ideia através de limites, estabelecendo regras rigorosas, fazendo com que você sinta medo. Então você se sente acuado. É mais ou menos assim. Quando você é criança, sua mãe fala: se você não me obedecer, você vai ficar de castigo. O pai fala: menino, não chora. Homem não chora. O que o pai está fazendo com o filho? Está limitando a capacidade do filho soltar os seus sentimentos, soltar a sua criatividade. Quando os nossos pais nos limitam na infância, geralmente nós carregamos na nossa vida adulta, no nosso desenvolvimento, muitas limitações, muitas crenças limitantes que não nos ajudam. Então veja, essas pessoas que nos impõem os limites, que nos impõem através do medo, através de regras que nós precisamos obedecer a todo custo, isso é um fator desencadeante para que nós alimentemos os nossos medos e aumentemos também a capacidade de senti-los. Então preste atenção, você que é mãe, pretende se casar, ou você está no relacionamento, ou você gere uma empresa, um grupo de pessoas, onde você estiver, estabeleça suas regras, mas também estabeleça o diálogo. Evite um conflito por meio do medo. Evite um conflito por meio das suas ideias preconcebidas. Porque quando você impõe muitas regras, através do medo, você mostra que você é inseguro e você não sabe gerir pessoas. Para gerir pessoas é importante ter regras, mas é importante ter o diálogo, é importante negociar as vontades, é importante ver o que as pessoas estão pensando, estão sentindo diante daquelas regras que estão estabelecidas para um desenvolvimento intelectual, moral, pessoal, familiar e de qualquer natureza. Existem dois tipos de medos: os medos primitivos e os medos adquiridos ou sociais. Os medos primitivos são os medos normais, os medos que nós temos. Se você percebe que você vai passar por uma situação de perigo, você recua. Se você está no mar, você percebe que você vai se afogar, você não vai, você vai recuar. Se você está na rua sozinho e percebe que tem alguém atrás de você e você não conhece, e você está se sente desconfortável, então você precisa realmente acelerar o passo, buscar ajuda. Esse é o alarme que o nosso organismo nos dá para que a gente possa se defender do medo. Existe também o medo, o instinto de sobrevivência. O medo de perder o emprego é um medo primitivo, porque você é o sustento da sua família, você precisa trabalhar, você precisa gerir as pessoas que dependem de você. E esse medo de perder o emprego é um medo natural e primitivo. O que não é normal é você viver excessivamente com medo de perder o emprego. Perder o emprego, perder pessoas, são medos naturais. Agora, quando nós potencializamos esses medos naturais, esses medos normais, esses medos primitivos, nós precisamos realmente de ajuda. Nós precisamos entender os nossos medos para melhor combatê-los. Existem os medos adquiridos ou os medos sociais. Os medos adquiridos é que a gente vai adquirindo no desenvolvimento da nossa vida, assim que a gente vai amadurecendo e passando por ambientes e situações diferentes. Seria medo de elevador, tem pessoas que têm medo de multidão, tem pessoas que têm medo de ficar preso em engarrafamento, com receio de chegar tarde em algum compromisso. Isso é perfeitamente normal. Quem mora em grandes centros é muito normal ter esse tipo de receio. Receio não, esse tipo de medo. Então, os nossos medos, eles precisam ser avaliados e observados qual é a medida que eu estou dando a esses medos.
Muitas vezes nós não conseguimos observar os nossos medos porque eles vêm disfarçados por meio de outras emoções. Hoje eu vou te falar duas: a raiva e a mágoa. Quando nós sentimos raiva, nós estamos com medo. Por quê? Porque a raiva, ela é a eclosão de movimentos negativos. E a raiva também é um instinto de defesa e de preservação. Eu estou me defendendo de uma situação adversa e o meu organismo está respondendo ao que aconteceu. A eclosão da raiva, ela leva junto com ela vários sentimentos: ciúme, insegurança, baixa autoestima, inconformação, inveja. Então, aconteceu uma situação adversa, você se decepcionou, você discutiu, você passou por uma desilusão amorosa, aquela pessoa fez você passar um nervoso muito grande e você sentir raiva. E a raiva é um sinal que o seu organismo emite para que você não passe mais por aquela situação. Você sente medo. E quando você sente aquele medo excessivo, você se protege. Você não quer mais passar por aquela situação. Uma outra emoção também muito comum, que é quando o medo também acontece, é a mágoa. Aconteceu algum fato desagradável com alguém, alguém te decepcionou, te abandonou, um filho seu fez uma ingratidão muito grande, o seu esposo te traiu, um colega do seu trabalho puxou o seu tapete, ou fez alguma coisa que deu em você um desgosto muito grande e você se sentiu magoado. E essa mágoa, essa emoção que você guardou, que você fica o tempo todo ruminando, isso é o medo. O medo para te defender, para que você não passe mais por aquela situação. E quando nós guardamos a mágoa, quando nós ficamos ruminando esse sentimento, é sinal de que o fato realmente foi dolorido e você não quer tocar mais naquele assunto. É uma ferida que ficou ali dentro de você. Mas se você não resolver, isso vai repercutir nos outros medos que você irá sentir. E o medo também se disfarça de mágoa. Então, eu sei que é difícil, mas se alguém te magoar e quiser conversar com você, dê a oportunidade do diálogo. Talvez naquele momento ela fez aquilo por um ato impensado, não estava num dia bom, ou talvez não queria te magoar, mas como você potencializa os seus medos, como você não entende os seus sentimentos, como você não sabe gerir as suas emoções, você faz tempestade em copo d'água. E você deixa essa mágoa tomar conta da sua vida e do seu coração. Na realidade, é o seu medo de sofrer novamente uma outra decepção, um outro desapontamento, uma outra ingratidão. E a vida, o tempo todo, nós somos suscetíveis a todos esses sentimentos, porque nós convivemos com pessoas, não tem o que fazer. A intensidade que nós damos aos nossos medos, ela está intimamente ligada à maneira como nós vemos a vida, o mundo, as pessoas e nós. É como eu falei lá no começo, quando você é criado em um lar ou um ambiente onde as pessoas confiam em você, te dão liberdade para você fazer as suas escolhas, com toda certeza os seus medos, eles vão ser medos normais, medos naturais, medos primitivos, porque você cresceu dentro de uma liberdade e dentro de uma liberdade fazendo as suas escolhas. Se você teve o oposto, você já vai crescer um adulto inseguro, medroso, porque você não teve apoio na tomada das suas decisões. Seus pais queriam te proteger. Muitas vezes você é um filho único, seus pais te dão tudo. Só faltam colocar você numa redoma para você não sofrer. E a vida não é isso. A vida é risco o tempo todo. E é por meio deles que nós crescemos e nos desenvolvemos. Então, quando nós intensificamos o nosso medo, damos uma intensidade maior, é que nós temos o papel do vitimismo. Tem pessoas que encaram os seus medos de uma forma natural, tem pessoas que encaram os seus medos de uma forma mais potencial. Eles carregam mais na intensidade, eles dramatizam mais, eles têm uma necessidade de carência, de apoio, de proteção que não receberam na infância.
não receberem nos seus relacionamentos. Quando vão para a vida adulta, eles ficam com esse déficit de atenção, de amor, de carência e tornam-se pessoas inseguras. Pessoas quando amam, elas amam de uma forma excessiva, porque faltou essa liberdade, faltou esse encorajamento na vida dessa pessoa. Mas nunca é tarde, nós vamos vamos falar sobre isso, para que esse quadro, caso você se identifique com isso, possa melhorar na sua vida. Existe também uma questão importante e que nós temos que enfrentar os nossos medos, é no mundo corporativo. No mundo corporativo, não são todos os casos, mas grande maioria das empresas nós temos essa cultura de medo. Medo de chegar atrasado, que é um medo normal, só que nós não podemos intensificar isso. Medo de perder o emprego, medo do nosso projeto não ser aceito pelo nosso superior. Medo quando você vai numa empresa nova, você é novo, você tem medo de não ser aceito, das pessoas não gostarem de você. Medo daquele seu colega pegar suas ideias, os seus projetos, enfim, vários medos que percorrem o mundo corporativo. E se você, na empresa que você for trabalhar, não tiver uma boa gestão de pessoas, você realmente irá ter problemas, você irá ter conflitos. E se você não trabalhar os seus medos, não entendê-los, você não conseguirá até exercer o seu potencial, o seu talento e aquele diferencial que você conseguiu passar na entrevista por aquele motivo que você entrou naquela empresa. Então veja a maneira como o medo ele se manifesta na nossa vida. Tem uma questão também importante que faz parte da nossa sociedade, as investidas midiáticas. A mídia, o tempo todo, ela quer colocar em nós uma cultura do medo. Os noticiários são carregados de notícias complicadas, notícias difíceis que realmente existem, infelizmente. Mas não vamos ficar o tempo todo assistindo essas notícias que não nos fazem bem. A mídia, ela nos amedronta porque ela sabe que quando nós sentimos medo, nós mudamos o nosso comportamento. Nós tendemos a nos defendermos. Nós ficamos mais protegidos, mais receosos, mais carentes, trancados, dentro de casa ou até ensimesmados dentro de nós mesmos, não procurando o contato. Então é importante você observar como que você está recebendo essas informações, para que isso não repercuta de uma forma tão nociva a sua vida. E diante de tudo isso que eu te falei, quais os resultados, né, desse medo excessivo, né, dessa carga emocional que nós carregamos lá da infância, da nossa vida corrida, que nós temos que dar conta de uma série de coisas, de obrigações, temos que ser mães, pais, amigos, namorados, profissionais, né? E qual a consequência de tudo isso quando nós estamos imersos nesse mar de medo? São as doenças. As consequências são as doenças, são as síndromes do pânico, medo, ansiedade, depressão, transtorno compulsivo obsessivo e até o suicídio. A origem começa lá dentro, naquele medo pequeno, quando você era criança, que tinha medo de escuro, que sua mãe não te protegia, que ela falava que aquilo era normal e na realidade é normal, mas precisa de um carinho, de um cuidado, de um afeto, e às vezes os pais não sabem dar. Então, quando o seu medo ele vem lá de dentro, lá da sua infância, e você não trata, e ele se transforma numa bola de neve, futuramente você vai passar por síndromes. É o que acontece com a nossa sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade doente. Nós estamos imersos em medos, em fobias, em traumas, medos de se relacionar, medo de conhecer pessoas, medo de sair na rua, ser assaltado, medo de ficar no trânsito, uma pessoa... São medos normais, mas como isso se agigantou tão grande dentro de nós, dentro da nossa vida, em que a sociedade nos exige tanto, a nossa família nos cobra tanto também, né? O consciente coletivo, você precisa ser um excelente profissional, você tem que ser uma excelente mãe, você tem que ser bons filhos, você tem que... Então você observa que todas essas obrigações, essas cobranças nos limitam, né? Nos limitam de sermos aquilo que nós queremos ser. Muitas vezes nós não fizemos as nossas escolhas,
porque foi nos imposto situações que não eram nossas. Geralmente você vai seguir uma carreira que não é sua, é uma tradição da sua família, seu pai é advogado e você quer ser um artista, e você não tem força suficiente para ir ao encontro disso, e você faz a direito para agradar o seu pai e um péssimo advogado. Nós vemos profissionais da área, em todas as áreas, que não são bons, porque tiveram que seguir a tradição familiar, tiveram que seguir as imposições. Às vezes, para você não perder um relacionamento, você não fala o que você sente, para você não magoar o seu parceiro. Você gosta tanto mais dele do que de você, é uma pessoa que não é aberta ao diálogo e você tem medo de perder esse relacionamento porque você é carente, porque falta alguma coisa na sua vida. Desde a sua origem, você não conseguiu trabalhar com as suas carências e o medo tomou conta, porque o medo ele acontece quando nós estamos frágeis, quando nós estamos indecisos, quando nós estamos desprotegidos. Então ele surge de uma magnitude tão grande. Quando nós percebemos, nós estamos totalmente paralisados. E agora, como que nós podemos fazer para curar os nossos medos? Como que eu posso transformar tudo isso que está acontecendo comigo, né? Diante de tantos estímulos que eu tive na vida, de tantas informações tóxicas, né? Familiares, relacionamentos, empresas, e você acabou adoecendo, pegando uma dessas síndromes, e você às vezes nem sabe os sintomas disso, nem sabe como fazer o tratamento. E eu vou te falar 3 coisas que vai ser muito importante para você começar a trabalhar os seus medos, falar com seus medos, entender os seus medos. O primeiro passo para você fazer, para você lidar com os seus medos, é você aceitar. É você aceitar que você sente medo. E tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que nem falam dos seus medos. Tem pessoas que têm até medo de sentir medo. Olha que paradoxo, mas é verdade. Existem pessoas que não falam de seus medos. Desculpem. Existem pessoas que têm medo de ser diagnosticado com uma doença incurável. Ela não fala sobre isso, que para ela é um tabu, é uma coisa hedionda. Eu tenho medo de ficar em cima de uma cama, dando trabalho para o meu marido, para minha mãe, para o seu filho. Eu tenho medo de uma bala perdida, por isso eu não vou no Rio de Janeiro, porque lá eu sei que acontecem muitas balas perdidas. E você nem fala sobre esse assunto, porque para você é um medo horrível, é difícil. Você transformou o seu medo num monstro, de um gigante, em algo que vai te devorar. E na realidade não é isso. Na realidade é o nosso imaginário que toma conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos. O primeiro passo é você aceitar. Você aceitar que você sente medo e você permitir. Se alguém te convidar para fazer uma aventura, se você gosta de aventura, acampar, conhecer um lugar diferente, viajar, não, eu não vou, obrigada, eu não quero. Se você tem medo de avião e você não fala para essa pessoa que você tem medo de avião, você vai se privar de conhecer um lugar maravilhoso. E se essa fobia é tão forte, você precisa realmente de um tratamento, de um terapeuta que te dê essa base, essa estrutura para você curar esse medo. Então você se priva de conhecer lugares, pessoas, eventos, desculpe, situações importantes na sua vida para você trabalhar com o seu medo. Quando você não permite, quando você não fala, ele fica pior, porque ele te domina. Por isso que o medo se potencializa. Então, o primeiro passo que eu falo para você é você permitir. É você dizer que você não tem medo. E sabe por que nós não permitimos? Porque nós temos medo do julgamento. Nós temos medo do que as pessoas irão falar para nós. Se eu falar que eu tenho medo de andar de avião, o que a pessoa vai pensar? Ela vai achar, nossa, você é uma medrosa. E por que eu penso assim, que sou uma medrosa? Porque de repente eu tive uma formação onde eu fui cobrada o tempo todo que você precisa ser forte. Quem disse que nós temos que ser fortes o tempo todo? Não, nós somos frágeis. Por esse motivo que nós nos escondemos. Nós colocamos as nossas máscaras para não sermos descobertos, para as pessoas não perceberem as nossas fragilidades.
o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos de ajuda. E quando você aceita os seus medos, quando você entende os seus medos, já é um passo para a cura. E você fazendo isso, você fica mais leve. Se você contar para alguém um tipo de medo que você tem, talvez essa pessoa que você vai contar te traga a solução. Olha, eu já passei por isso, agi assim, assim, assim. Quem sabe você também possa fazer a mesma coisa que essa outra pessoa disse para você. Então, o primeiro passo é você aceitar os seus medos, você entender os seus medos, você perceber e dizer: realmente, eu sou uma pessoa frágil, eu tenho medo, nesse momento eu não consigo e preciso de ajuda. Segundo, investigar. Investigar os seus medos. Investigar por que você não quer andar de avião. Qual foi a origem disso? Será que foi na infância? Será que foi algum desconforto que você passou na sua adolescência? Na fase adulta? O que acontece? Por que você não tem medo de altura? Por que você não quer enfrentar uma viagem? Por que você não confia nas pessoas? Comece a investigar. E sabe como a gente consegue investigar? Eu vou te dar uma outra dica também, dentro do quesito de investigação, as resistências. Quando nós resistimos às coisas que nos acontecem, nós estamos com medo, nós estamos nos protegendo. Eu não aceito aquele fora que eu levei do meu namorado, eu não aceito a separação dos meus pais, eu não aceito ser mandado embora, eu fiz tudo por aquela pessoa e ela nem um tchau me deu. Terminou o relacionamento por telefone. Isso é resistir. Isso é não aceitar as adversidades que surgem em nossas vidas. A resistência também é uma forma de você investigar o medo. Quando você está com medo, pense nos momentos em que você resistiu, em que você não aceitou essas dificuldades, os seus problemas, as suas dificuldades. E pare e veja, daqui por diante eu vou tentar aceitar. Eu vou resistir menos. Quando você aceita, quando você não resiste, você diminui a potência do seu medo. Porque você está tendo confiança em si e você está confiando na vida. E você sabe que outras oportunidades surgirão para você. Primeiro, você aceita. Segundo, você investiga. Terceiro, você enfrenta. Eu te aconselho a você fazer o enfrentamento em doses homeopáticas. Existem pessoas que aconselham as pessoas a enfrentar os seus medos de vez. Não, eu não aconselho, eu não sou dessa linha. Digamos que você tem medo de falar em público. Desculpa, o tempo tá seco. Você tenha medo de falar em público. O que você vai fazer? Você vai pegar, se falar em público para você for algo muito importante, imprescindível na sua vida, o que você vai fazer? Você vai pegar um texto e vai ler diante do espelho. Ou um texto, um apoio, se você tem um texto já pronto. Leia diante do espelho. Depois que você fizer isso, você vai ler por alguém da sua casa. Sua mãe, seu pai, seu namorado, seu filho. Depois você vai escolher 5 pessoas e faça uma plateia. Pessoas que você goste. Pessoas que você perceba que não vão te julgar, onde você possa se sentir confortável. Faça esse exercício, primeiro sozinho, depois com uma pessoa, depois forme uma plateia com 5 pessoas e faça, tente. Um outro exemplo, medo de nadar. Você quer nadar, você gosta de viajar, o nosso país tem uma abundância linda de rios, de praias, de mares. E quando você vai viajar, nos passeios que você faz, você paga mico, por quê? Porque você não sabe nadar, só que você tem medo. Como que você vai resolver esse medo? Veja quem faz natação, um amigo seu, se você pode ir na academia acompanhar. Vá com ele, fale para o instrutor que você sente medo, que você está trabalhando os seus medos. Sabe o que você faz? Quando você chegar lá, você dê uma volta, veja as pessoas nadando, feche os olhos, faça de conta que você também está nadando, que você também faz parte daquele círculo. Depois você senta na borda da piscina, bate as pernas e fica olhando o movimento e fazendo de conta que logo, logo você vai estar ali nadando também. Depois você desce,
Não mergulhe, coloque o corpo, dê um pulo na piscina, mas se proteja da cintura para cima. Comece a andar. Depois você experimenta dar um mergulho rápido, bem rápido. Depois você conversa com o instrutor e você fala para ele do seu medo, do seu receio. Ele pode achar que muitas vezes está ligado à respiração, né? Respiração é uma excelente terapia para a gente eliminar os medos. Respirar fundo é muito importante para a gente acalmar os nossos hormônios, a nossa adrenalina. Feito isso, você já está se ambientando naquele ambiente da natação, lá da academia, onde aquilo para você já é um cenário familiar. E aos poucos você vai começar a trabalhar o seu medo, eliminá-los e conseguir nadar, curtir esse país através dessas paisagens lindas e maravilhosas que existem. Entendeu? Os 3 passos. Primeiro você vai aceitar, você vai investigar e você vai enfrentar os seus medos em doses homeopáticas. Agora eu vou te falar 2 coisas para você nunca fazer com seus medos. A primeira, não negue que você sente medo. Não negue. Diga para as pessoas que você sinta medo. Diga para elas o que você está sentindo. Fale de suas inseguranças, de seus desafios, de seus desabores. Claro que você não vai falar para todo mundo. Você vai falar para as pessoas que realmente você sente confiança, pessoas que você gosta. Ou uma pessoa, sempre tem aquela pessoa que a gente confia, sempre tem aquela pessoa que nos acolhe, que nos entende, que não nos julga. Fala para ela dos seus medos. Fala para ela como foi a sua vida, a sua trajetória de vida, como foi para você chegar até aqui, as dificuldades que você está encontrando em enfrentar os seus medos. Segundo, não faça isso. Não enfrente seu medo sozinho. Não enfrente. Se você mora sozinho ou sozinha, se você é uma pessoa sozinha, não tem com quem falar sobre os seus medos, eu vou te dar uma dica. Busque uma memória de segurança, uma memória de aconchego, uma memória de bem-estar. Essa memória pode estar atrelada à sua infância, adolescência, fase adulta. Que memória é essa? Quando você ia para a escola, sua mãe ia te buscar. Isso é uma memória de segurança. Quando seu pai chegava na sua casa, você se reunia em uma mesa, você jantava, todo mundo ia dormir, você ia para o seu cobertor, o seu pai ia te dar um beijo de boa noite. Ou às vezes não tem essa ambientação, mas os pais às vezes nos transmitem a segurança de uma outra forma. Às vezes nos dando um brinquedo, nos ensinando a andar de bicicleta. Traga uma memória de aconchego para você. Uma memória que te fez bem. Seu primeiro namorado, aquele abraço caloroso que você deu em alguém quando você estava com muita saudade, ou aquela pessoa que há muito tempo você não conhecia. Essa memória vai ativar em você um hormônio chamado ocitocina. É o hormônio da segurança, do bem-estar, da alegria, e você vai ficar preenchido por essas recordações e você vai acalmar os seus níveis de acelerador, que nós, quando temos medo, mandamos para o nosso organismo uma descarga muito grande de adrenalina. E quando você resgata suas memórias de aconchego, de alegria, nós chamamos essas memórias de quentinho da mamãe. É mais ou menos assim, quando você se machuca, sua mãe passa um mertiolate no seu joelho e depois te dá um beijinho e te abraça. É essa memória, aquele quentinho da mamãe, aquele aconchego. Quando chegam seus filhos do trabalho, busque uma memória quando você fez a sua formatura e seus pais estavam ali, ou alguém que você gosta te abraçou, te acolheu, quando você ganhou uma promoção, todo mundo ficou feliz, um momento feliz, onde você teve aconchego, onde você teve amparo, onde você teve segurança. Isso te ajuda muito, caso você esteja sozinho e não tenha ninguém para compartilhar. Isso também serve para fazer nos momentos em que você está sozinho com medo. Agora, se você mora sozinho, você não tem ninguém para falar, ninguém para compartilhar, e você não tem essas memórias, como que eu faço? Eu não tenho essas memórias de equilíbrio, essas memórias, eu não tive isso na minha vida, não tem problema. Crie cenários.
Se você não teve essas memórias de segurança, de amor, de aconchego, crie. Faça de conta que você está sendo aconchegado por quem você gosta, por quem você ama, realizando um sonho, realizando uma vontade, você está sendo ali cercado. Crie um cenário para isso. Deixe a sua imaginação, a sua emoção fluir para que essa memória possa te aconchegar e você possa conseguir eliminar os seus medos. Principalmente nessa época em que nós estamos vivendo tempos tão desafiadores em frente a essa crise sanitária. Praticamente nós estamos em abril de 2021 e nós estamos enfrentando uma situação muito complicada. Nós estamos em casa, nós não podemos nos relacionarmos com as pessoas. O que nós estamos fazendo? Utilizando o celular, utilizando a internet, utilizando esses meios eletrônicos que nos ajudem para conversar com as pessoas. Tem muitos grupos de ajuda, muitos grupos de apoio que podem nos ouvir com imparcialidade, que podem nos ajudar, nos dar a solução para que possamos falar sobre os nossos problemas. Nós estamos vivendo uma situação muito grande de medo, mas não vamos aumentar, não vamos potencializar esse medo. Vamos acreditar em nós, vamos acreditar na vida, na nossa capacidade de realização, na nossa capacidade de amar, de cair, de levantar, de se machucar, de se reequilibrar. Caiu de novo, não tem problema. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, faz parte da vida. Você só aprende a andar de bicicleta depois que você leva vários tombos. Eu, quando andava, eu adorava andar de skate. Eu tenho umas 3 ou 4 marcas no joelho e eu andava de skate escondida, que meu pai não queria, porque ele falava que era perigoso, mas eu queria a emoção daquele momento. Eu queria extravasar uma série de coisas. Eu andei muito de skate, então eu tenho uns machucados no joelho, na perna, de coisas. Isso é uma memória gratificante para mim, porque eu me machuquei, passei um remedinho e continuei de novo. Então é assim que nós temos que ser frente aos acontecimentos da vida. Teve situações traumáticas? Te marcou? E busque a solução. Não fique parado em torno disso, né? Não dê foco a essa dor. Eu sei que dói, mas existem coisas que você possa melhorar. Existem mecanismos dentro de você que você pode buscar para superar a sua dor, superar os seus medos e ir em frente, em seguir em frente, porque a vida é fluxo, é abundância, é você seguir, é você continuar. Embora nós temos motivos para ficarmos acuados e com medo, é normal, mas não vamos nos deixar paralisar pelos nossos medos. A vida é muito bonita, a vida é maravilhosa e ela nos espera através das sucessivas oportunidades de viver, de amar, de conhecer pessoas, conhecer outras empresas, passar por caminhos, né? Conhecer lugares, conhecer oportunidades. Quantas coisas boas nós estamos vendo nessa situação. As pessoas estão compartilhando a vida, ajudando as outras dentro da sua limitação, dentro do seu lar, dentro da sua casa. E eu estou aqui para conversar com você, não somente a respeito do medo, que é um assunto que eu trouxe hoje. Vou trazer vários assuntos, vou trazer várias questões que falem sobre as nossas dores, que falem sobre a nossa vida, que fala dos acontecimentos que nos marcaram, como que nós podemos mudar, como que nós podemos transformar, como que nós podemos curar a nossa vida, né? Tem machucados? Tem, a gente põe um band-aid, mas o tempo depois cicatriza. É mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de gerir tudo o que te aconteceu. O diferencial é como você encara as coisas que te aconteceram, como você abraça. São essas adversidades, são os desapontamentos, são as decepções que nos ajudam a fortalecer a nossa base, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Nós somos mais fortes porque nós vencemos e nós temos a capacidade de vencer novos desafios que virão e que esperam por nós. Então, medo, entenda, é uma emoção importante como meio de proteção e defesa. Não se paralise demasiadamente através do seu medo. Não deixe que essa emoção tome conta da sua vida. Se você percebe que ele é muito grande, desculpe,
é maior do que você, né? Porque você deixou ele ser maior do que você. Busque uma ajuda, né, de um profissional especializado na área. Busque o conforto de alguém, mas não se entregue totalmente ao seu medo. Não deixe seu medo paralisar a sua vida. Você é muito mais do que os seus medos. Você é muito mais do que todas as coisas que te aconteceram, que te aborreceram, porque também surgiram no seu caminho coisas boas, coisas felizes, coisas alegres. Quando você estiver triste, traga na memória lembranças boas, lembranças felizes. Você é maior do que tudo. Lembre-se, você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você acredite e tenha vontade. E também não se esqueça de uma coisa muito, muito importante: você é maior do que a meta.